paz do Senhor a todos, graça e paz. Para aqueles que estão longe, para os que estão perto, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que vai ouvir esta programação. Estamos aqui com o objetivo único de anunciar o Evangelho. Por isso, hoje eu estive pesquisando um tema, estive juntando aqui, baseado nas experiências do grande apóstolo Paulo. O cristão e o amor. O que é que faz o cristão que tem amor? E o que é que falta, para o cristão para poder evangelizar? Então, o tema mais identificado é a evangelização e o amor. O que é preciso para nós para poder evangelizar. Eu quero entregar esse programa nas mãos de Deus para que Ele possa melhorar a dicção, que Ele possa ir em lugar mais longe e que possa abençoar cada um que contribui, aqueles que ouvem e aqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão programando, que estão por trás, que estão projetando para que esse programa alcance mais número de pessoas. E aqui é o programa Missão em Portugal, pela missionária Iraci Teles, dos Açores. Que Deus possa abençoar cada coração que vai ouvir. E eu quero orar por cada um que vai ouvir esta mensagem. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, que vão ouvir e aqueles que às vezes não têm tempo para ouvir tudo, ouve pelas metades. Que o Senhor faça eles pararem para chegar até o fim, para eles entenderem exatamente o que Deus quer falar para o coração deles. Visita os corações sejam como terra fértil, que esteja preparado para quando lançar a semente, ela germinar, crescer, florescer. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar, e meu amor ganhar. Amor que tudo me seguia, amor que sem amor tu vias, quanto amor por mim sentia, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo lá na cruz. Amor que tudo me perdoa, amor que até mesmo abençoa o réu de quem te afeiçoa, por ti sofrendo, Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca muda, que nos teus braços me segura, o véu de quem te afeiçoa. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. E fazemos tudo por amor, porque tudo que é feito sem amor não tem a validade, não é aprovado. Eu posso dizer que não é aprovado, porque falta o principal, a peça principal para que você faça algo
tem que ter uma peça principal. No caso, nós vamos fazer o bolo, uma das peças principais é a farinha. E depois vem os ovos, vem outras misturas, mas para evangelizar, a massa principal, o ponto principal é o amor. Sem o amor nós não fazemos, nós não evangelizamos, nós não saímos de casa, nós não temos coragem para falar, nós não fazemos realmente nada. Mas eu quero ler o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 14 e 15, e depois o de 1 João 5, 1, e depois 1 Coríntios 13, 1 e 2, Romanos 13, de 10 e 10, 13 a 15. São todas essas referências que nós vamos utilizar para falar sobre esse tema importante que é sobre o amor e a necessidade do amor para que possamos fazer a obra da evangelização. Então aqui nós vamos começar. Portanto, o amor de Cristo nos constrange julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que uns que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. 1 de João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, nenhum também ama uns aos outros. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ou seja, o amor, seria como o mortal que ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecemos todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivéssemos fé da maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 14. Como pois invocarão aqueles a quem não crerão? Como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem o pregue? E como pregarão se não forem ouvidos? Como está escrito, quão formosos aos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então aqui nós vimos um texto que está completo falando sobre como a importância do amor e a necessidade que temos de andar em amor para poder realizar algo, né? Então aqui não tivemos caridade, o que acontece? De nada adianta um crente ou um cristão falar em língua, profetizar e outras coisas, porque o mais importante é o amor. Mas junto com o amor, nós temos uma outra coisa, que é a fé. A gente junta o amor, a fé, e depois a ação da fé
juntamente com o amor, para que nós possamos sair, possamos cumprir o ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, porque essa é a nossa missão, é a missão do cristão, a missão que foi dada à igreja, né? Como Cristo viveu a realidade, né, do amor, como no grego diz ágape, a tal, e tal amor é altruísta, é o sacrificial, é o amor que Deus atinge de cada cristão, e não o ativismo e exibicionista, que tem como objetivo propício autoglorificação, aqueles que gostam de entrar em evidência. O cumprimento da lei é o amor, em Romanos 13:10. O crente, movido pelo amor de Deus, é levado à prática do amor ao próximo, correndo em suas necessidades espirituais e materiais, em visar quaisquer recompensa. Com isto, ele cumpre a lei de Deus, pois Jesus mesmo afirmou: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em Mateus 7:12. Esta, pois, deve sempre ser a regra dura de todo o cristão. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Estes interrogação do apóstolo Paulo, é um forte apelo às consciências em geral para as missões. A necessidade do pecador continuar sendo a mesma de hoje como era no passado. Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10:15. Este versículo fala da responsabilidade da igreja no sentido de obra missionária. Então nós podemos ver aqui que há um objetivo dentro do coração de cada um que tem amor, que ele se compromete a si mesmo diante de Deus a fazer algo para agradar a Deus. O algo melhor para agradar a Deus, sabe qual é? É quando nós estamos evangelizando, falando de Jesus, e quando temos resultado, principalmente o resultado de que o que nós falamos foi ouvido, foi dada atenção, né? Então nós vamos estudar como ter amor de Deus, né? Como ter o amor de Deus em nossa vida, através do próprio Deus. Em João 3,16 vimos, primeiro, observar que o amor de Deus não é a mesma coisa que o amor natural, humano, que todos os homens possuem, uma ou mais outras menos. Este amor natural faz parte do sentimento de cada ser humano. Manifesta-se já na criatura em amor à sua mãe e o seu pai, e depois com os outros formam-se expressão da adolescência. Este amor é próprio
para o estabelecimento e subsistência da família. Todavia, este amor natural não é suficiente para o amor de Deus. A Bíblia diz que, em Oséias 6,4, vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Através da salvação, em 2 Coríntios 5,14 até o 17, diz assim: o homem, experimenta o amor de Deus através da salvação. A nova natureza que o homem então recebe, que está em 1 Pedro 1,4, é Cristo em vós, em Colossenses 1,27. Como Cristo é a expressão do amor de Deus, a nova natureza caracteriza-se pelo amor. Por isso, o amor de Deus em nós é a evidência da salvação. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Este amor aumenta com a vida de comunhão com Deus. Em Tiago 4:9 e 10. Pedro, pelo fruto do Espírito em nós, este amor fica mais dominante na vida do crente. Em Gálatas 5:22, pela operação do Espírito Santo, este amor torna-se cada vez mais operante. Em Romanos 5:5. Então, é muito importante a motivação através do amor, não é? Se não temos amor, nós ficamos desmotivados, mas o Espírito Santo, ele é que faz essa movimentação e opera nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum, mas o Espírito Santo opera através do amor. E o amor sozinho também não tem ação, ele tem que ter a fé. Então aqui tem a ação, o amor, a fé, para poder as coisas funcionar devidamente. O poder transformador do amor de Deus é algo que é inevitável e tem, através do século, operado maravilha, transformações nos corações de homens que vivem antes na prática da violência, antes que tivessem um encontro geral com Deus em Cristo Jesus. Saulo de Tarso é o melhor exemplo desse poder transformador. Ele perseguia os crentes, levando-os aos tribunais e a prisões. E até foi cúmplice da morte de Estevão, Atos 7:58 e 26:10 e 11. Um dia, indo a caminho de Damasco, onde iria prender os crentes, ali refugiado, viu-se envolvido por forte luz vindo do céu e ouviu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9:4. Ao levantar-se, Saulo de Tarso já estava transformado numa nova criatura. Todo ódio, toda ira contra os crentes, salvo do seu coração, e este foi cheio do amor de Deus. Paulo tornou-se no maior missionário cristão que o mundo viu até hoje. Por isso ele podia afirmar com convicção: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Romanos 1:16. Movido pelo amor de Deus em seu coração, ele ensinou-nos, os crentes,
de Coríntio, qual o mais excelente caminho a ser seguido pelo crente? O caminho do amor. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Como o amor de Deus se expressa no crente? Pelo fruto do Espírito. Pelo fruto do Espírito, o crente se sente impulsionado a amar a Deus. 1 de Pedro 1:8. Para o crente, Deus se tornou real e alvo de todo o seu amor. O crente deseja de todo o seu coração cumprimentar o primeiro de todos os mandamentos, cumprir o primeiro de todos os mandamentos, que é o amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Marcos 12, 30. Pelo entendimento, pela intimidade da comunhão que sentimos com Deus, queremos nos anunciar com Ele em louvor e adoração. Queremos assim como Enoque, em Gênesis 5:24, e como Noé, em Gênesis 6:9, andar com Deus, pois na sua presença há abundância de alegria. Salmo 16:11. Pela ação sobrenatural do Espírito Santo, em João 3:8, este amor sobrenatural é a força que une o crente num só corpo, em Efésios 4:16. Pois o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3:14. Este amor operou na igreja de Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. O amor promoveu uma tal união entre crente que a Bíblia diz era um coração e uma alma de multidão dos que cria. Atos 4:32. Este amor não consiste apenas em palavras, mas expressa-se em obra e em verdade. 1 de João 3:18. Cada crente deve, portanto, procurar estimular os seus irmãos à caridade e às boas obras. Hebreus 10:24. E mostrar igual cuidado uns aos outros. 1 Coríntios 12:25. Levando-os as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Permaneça, pois, a caridade fraternal, cumprindo a palavra de Deus. Marcos 12:30 e 31. O amor de Deus em nós é uma força extraordinária que nos ajuda a viver como vencedores sobre o mal. A Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13:10 diz: o crente que ama a Jesus quer guardar a sua palavra. João 14:23. E os seus mandamentos não são pesados. 1 de João 5:3. Pelo novo nascimento, as leis do Senhor foram escritas nas tábuas do nosso coração. Hebreus 8:10. E por isso queremos cumpri-las. Ezequiel 36:27 e Hebreus 13:20-21. Quem ama ao Senhor não quer que coisa alguma deste mundo o separe do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8:37-39. No uso dos dons espirituais, que está escrito em 1 Coríntios 12:7. É importante observar que o fruto do amor também dá aos crentes condições de usar os dons espirituais de modo correto e que agrada a Deus.
Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, que os dons espirituais usados sem amor não traz proveito espiritual. A Bíblia mostra que, ocasionalmente, um dos dons sem estar bem com Deus. Em Mateus 7, 22. 1 Samuel 19, 23 e 24. Quando isso acontece, não há qualquer proveito espiritual, além de muitas vezes abrir a porta para o fanatismo. Vamos seguir, portanto, a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Agora, quais são os dons espirituais, né? O amor e a força motriz da obra missionária. A obra missionária é o tema prioritário de Jesus, em Marcos 16, 16. E é evidente que o assunto mais importante, mais querido por nosso Senhor Jesus Cristo é a evangelização de todos os povos. Marcos 16, 15. Isto depende das últimas palavras pronunciadas por ele. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Jesus estava então no Monte das Oliveiras, momento antes da sua ascensão ao céu, tendo já consumado a sua obra redentora para todos os povos. Foi nossa ocasião que ele disse, foi nessa ocasião que ele disse, até os confins da terra. Estas suas palavras são uma profunda expressão de seu amoroso coração. Ele que tanto sofreu para ganhar a salvação para todos os povos, queria que a notícia desta porta aberta chegasse ao conhecimento de todos. Foi isso que a sua última ordem aqui na terra foi o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos aqui um tema que fala exatamente sobre a nossa responsabilidade como cristão, né, de proclamar o ide, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi o amor de Cristo que, transportando no coração de God Zerdorf, levou a reunir em seu comando na Alemanha os protestantes que estavam sendo perseguidos por toda a Europa, pelo poderio papal. Zerdorf era um crente cheio do Espírito Santo e descendia espiritualmente dos moravios, frutos do trabalho evangelístico do mártir da Boêmia, João Hus. Havia socorrido seus domínios vários representantes de diversas denominações, as quais se combinavam mutuamente, defendendo cada um aos seus pontos de vista teológicos, gerando com estas potência um ambiente inalportável de
contendas, amarguras, controvérsias, a falta de amor e união. Evidencia este quase aqueles crentes decepcionaram profundamente o jovem, o fervoroso, tornaram-os angustiados. Eles passavam por noites inteiras em agonia e oração, suplicando a Deus e derramando o seu amor naquele coração, naqueles corações. A resposta, o Deus veio no dia 13 de agosto de 1727, durante a celebração da ceia do Senhor, na hora da comunhão. O poder de Deus desceu sobre os presentes de maneira tão gloriosa que eles caíram de joelho diante do Senhor num fervoroso ato de contrição. Puderam sentir então quão errados estavam em seus egoísmos e ali mesmo crucificaram suas diferenças e tornaram-se um círculo de oração que durou 100 anos de orações ininterruptas. Foi ali em Erfurt, Alemanha, que naquela data teve início a época das missões modernas. E aqui nós chegamos nesse ponto das missões modernas, né? E nós vamos parar por aqui, porque nós já falamos o ponto mais estratégico do nosso tema de hoje. Podemos continuar com esse tema na próxima, para poder nós chegarmos ao fim e termos as nossas perguntas, não é, dentro desse tema. É um tema maior, mas que precisamos de pensar, refletir bem sobre ele, né? Os ensinamentos que ele traz é muito importante para nós. É que o Senhor Jesus pregou e viveu demonstrando o amor e a expressão máxima do seu imenso amor aos homens perdidos. Foi revelado na sua cruenta morte no Calvário, para que por elas pudesse ter a vida eterna em seu nome. Porque em sua morte fomos salvos. Devemos levar a outros, aos que estão ainda perdidos, no poder do Espírito Santo, a mensagem do amor de Deus revelada na cruz. Isso é uma lição muito importante que nós devemos guardar no nosso coração. Obrigada, Senhor, por esta lição, por esse despertamento que o Senhor fez e despertou lá na Alemanha há muitos anos, e isso continuou hoje. Muitos que não sabiam a importância de buscar a Deus, de orar para determinadas coisas, hoje nós somos conscientes que a oração faz o seu efeito. Nós temos que fazer tudo por amor e precisamos de ter fé para confiar, orar e confiar no Senhor, para poder levarmos a palavra de bondade, de fé, de caridade, uns para com os outros. Ajuda-nos, ó Pai, a crer e fazer a Tua vontade. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para a prática da Tua palavra, Pai. É nisso que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvores, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder, teu amor. Tu
e libertador, o príncipe da paz, a rosa de Saron, o supremo e poderoso El Shaddai. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvores, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor. Tu és o Consolador, o nosso Rei e Libertador, o Príncipe da Paz, a rosa de Saron, o Supremo e Poderoso El Shaddai. Enquanto vós em mim estiver e a tua luz em meu rosto brilhar, quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Enquanto vós em mim estiver e a tua luz em meu rosto brilhar, quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Dedicar a minha vida a ti, Senhor. Dedicar a minha vida a ti, Senhor.